Jesus, uma noite tão especial de celebração, de gratidão, como foi cantado agora. Tudo nós fazemos para o Senhor e na dependência dEle. Esse é o momento da exposição bíblica. Sempre nos cultos de celebração da ceia, as crianças ficam presentes e é importante que elas aprendam desde a tenra idade a importância dos sacramentos instituídos por Jesus, o batismo e a ceia do Senhor. Mas hoje, especialmente, eu tenho uma palavra para as crianças, para dizer para vocês, inicialmente, que Jesus ama as crianças. Ele ama os pequeninos. Então, preste atenção, criança, e você adulto também. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 13. Marcos 10, 13. Jesus abençoa as crianças. Assim diz a palavra. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Que cena linda essa, não é? Jesus tomando aquelas crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é a verdade. Um texto tão lindo que acabamos de ler, que tem lições tão profundas. Dá-nos a graça, Pai, da iluminação, abre os olhos do nosso coração. Senhor, temos tantas crianças aqui hoje à noite, que bênção. Abençoa essas crianças e os seus pais, e aqueles que cuidam delas também aqui na igreja, Pai. Esse ministério infantil, que é tão importante, tão fundamental. Concede-nos a graça, Senhor Deus, de vermos essas crianças crescendo em estatura, em sabedoria, em conhecimento, mas antes e acima de tudo, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Oh, que essas crianças aprendam do Senhor e um dia elas confessem a Jesus como Senhor e Salvador. Abençoa-nos agora nessa hora de exposição bíblica, em nome de Jesus oramos, amém, amém. Queridos, alguém chamou o Evangelho de Marcos de o Evangelho em movimento. Jesus tinha deixado já a Galileia, estava indo para a Judéia, mas passou por uma outra região chamada Pérea. E logo depois ele vai então para a Judéia. Ele está aqui há poucos meses antes da crucificação. E é muito interessante, queridos, observar que esse texto que acabamos de ler aparece em todos os chamados evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então presta atenção nessa cena. Jesus estava caminhando para Jerusalém, onde ele seria crucificado. Seria uma luta grande aquele período. Mas foi exatamente nessa caminhada que ele encontrou tempo e encontrou agenda no seu coração para acolher aquelas crianças e abençoar aquelas crianças. O simples fato de Jesus tomar as crianças em seus braços revela a personalidade doce e abençoadora do Senhor Jesus. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos imitar o nosso Mestre, queridos irmãos. E nós, como igreja, devemos ser uma igreja muito acolhedora, acolher a todos, mas agora, pensando especificamente nas crianças,
como é importante o ministério infantil. Elas precisam de atividades lúdicas e entretenimento, isso tudo faz parte dessa idade, mas elas precisam de Bíblia, da palavra, elas precisam conhecer os personagens da Bíblia, elas precisam conhecer a história da redenção, e essa é uma responsabilidade primeira dos pais. Os pais não podem negligenciar esse compromisso assumido diante de Deus, esse compromisso de evangelizar os filhos, de discipular os filhos, mas essa é uma responsabilidade da igreja também. Os irmãos vão perceber que essa é uma mensagem simples e curta também. Eu vou dividir em alguns pontos, primeiro destacando a importância daqueles que levaram as crianças até Jesus, possivelmente os pais, mas talvez outros tutores, pessoas. O texto aqui diz que trouxeram ou levaram algumas pessoas a Jesus, muito provavelmente a maioria deles, os pais. Em segundo lugar, a reação dos discípulos, impedindo. Depois, terceiro lugar, a indignação do Senhor Jesus. Em quarto lugar, o ensinamento do Senhor Jesus. E por fim, essa cena maravilhosa quando Jesus toma as crianças em seus braços, impõe as suas mãos sobre elas e as abençoa. Então eu queria começar falando sobre a motivação de levar as crianças até Jesus. Veja aí a primeira parte do versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Na verdade, aqueles que levaram as crianças a Jesus queriam que as crianças conhecessem a Jesus e queriam também que elas fossem abençoadas por Jesus. Eu pergunto a você, pai e mãe que está aqui, você quer que seu filho conheça Jesus? Você quer que seus filhos sejam abençoados por Jesus? Pois aquelas pessoas quiseram. As palavras que são utilizadas para crianças pelos evangelistas, por exemplo, Marcos usa uma palavra que se refere a crianças na primeira fase da infância, até o período da pré-adolescência. Lucas usa uma outra palavra, que é a palavra que se aplica a bebês de colo. Então nós tínhamos ali bebês, e tínhamos crianças maiores, até a pré-adolescência. E essas pessoas levaram as crianças até Jesus, certamente pessoas que tinham ouvido a proclamação de Jesus, os seus ensinamentos, que tinham ouvido ou, quem sabe, visto, presenciado os seus milagres, os seus feitos poderosos. Aquelas pessoas estavam atraídas pelo Senhor Jesus. Agora, preste atenção aqui nessa observação. As crianças não foram sozinhas, elas foram levadas. Então, é responsabilidade primeira dos pais levar seus filhos a Jesus. É responsabilidade da igreja do Senhor acolher esses pequeninos e apresentar Jesus para eles, para que eles conheçam o Senhor e sejam abençoados pelo Senhor. Queridos, como igreja, nós devemos ser facilitadores e não obstáculos para que essas crianças conheçam o Senhor Jesus. Então esse é o primeiro ponto, a motivação. Levaram as crianças a fim de que Jesus as abençoasse. Segundo ponto, está na segunda parte do verso de número 13. Se temos no primeiro ponto uma motivação tão saudável, nós temos aqui uma atitude negativa, uma repreensão. Os discípulos repreenderam os pais ou aqueles que levaram as crianças. Vejam aí, segunda parte do verso 13. Mas os discípulos os repreendiam. A palavra que aparece aqui para repreender é censurar. Os discípulos censuraram, ou seja, eles tentaram impedir aquele encontro especial.
isso é tão assustador? Certamente, a ideia dos discípulos era mais ou menos assim: crianças atrapalham, crianças fazem barulho. Jesus está falando de coisas sérias, de coisas profundas. Jesus está proclamando, está ensinando. Queridos, naquela época, no primeiro século, as crianças não eram valorizadas. E aqui o Evangelho abre os nossos olhos para essa realidade. As crianças são preciosas, são importantes, né? É assustador essa atitude dos discípulos. Eles repreenderam aquelas pessoas que estavam levando as crianças. Na verdade, o que eles estavam pensando na prática é que aquelas crianças representavam uma interrupção ao trabalho do Senhor Jesus Cristo, uma interrupção desnecessária. E aqui os discípulos demonstraram duas coisas: falta de visão e dureza de coração, insensibilidade. Estavam andando com Jesus, mas faltava-lhes visão ainda, e sensibilidade também. Em vez de serem facilitadores, tornaram-se obstáculos. Eles estavam ali andando com Jesus, mas não tinham percebido ainda a consideração que Jesus tinha pelas crianças. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 9 de Marcos, versos 36 e 37. Trazendo uma criança, o próprio Jesus estava ensinando sobre humildade. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhes, falando aqui aos discípulos que estavam preocupados quem deles era o maior, não é? Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Queridos, nós geramos filhos para o Senhor. E a igreja deve cuidar dessas ovelhinhas de Jesus. Que trabalho importante é esse do departamento infantil e de crianças de primeira. Compromisso sério de ensinar, de orar por essas crianças, de fazer o melhor, de apresentar o melhor ensino, de cuidar delas, assisti-las e levá-las a Jesus. O tempo verbal aqui, que diz que os discípulos repreendiam as pessoas, está num presente contínuo. A ideia aqui é que eles continuavam repreendendo as pessoas. Mas aqui nós temos, no verso 14, que é o terceiro ponto, a parte A, a indignação do Senhor Jesus. Essa indignação santa. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes. Depois eu vou destacar o que Jesus diz que é o quarto ponto, o ensino do Senhor Jesus. Vejam, Jesus ficou indignado com a atitude equivocada daqueles discípulos. E agora eu faço uma pergunta: será que Jesus está indignado com você, pai e mãe, que não tem cuidado da vida espiritual do seu filho? Você, pai e mãe, que ao trazer seus filhos para o batismo, assumiu compromissos, respondeu às perguntas, entendeu o peso, a responsabilidade. Será que o senhor não está indignado também com a negligência de pais que, no lugar de serem facilitadores, são obstáculos para que as crianças conheçam a Jesus? Percebam aqui que os discípulos erraram triplamente. Erraram com os pais ou com aqueles que levaram as crianças, erraram com as próprias crianças e erraram com o Senhor Jesus também,
porque o que eles estavam fazendo era exatamente o contrário do ensinamento do Senhor Jesus. Mas o Senhor repreendeu os seus discípulos e mandou que abrissem o caminho para que as crianças se aproximassem dele. Jesus ficou indignado por causa do seu amor pelas crianças. Jesus ama as crianças, pai e mãe. Você precisa ensinar isso ao seu filho. Precisa contar essas histórias da Bíblia. Precisa dizer que seus filhos são amados do Senhor. Igreja, aqueles que assumiram o compromisso de trabalhar na igreja, no departamento infantil, crianças de primeira, vocês precisam ser pessoas comprometidas e precisam ensinar a essas crianças que elas são preciosas e que elas são amadas pelo Senhor Jesus. Queridos, nós que somos aliancistas, nós cremos que os nossos filhos estão incluídos no pacto. Como lemos em Atos 2,39, o sermão pregado por Pedro lá em Jerusalém, porque a promessa é para vós e a promessa é para vossos filhos. Então, queridos, os filhos precisam aprender em casa, é o primeiro lugar. É a primeira missão dos pais, discipular seus filhos, evangelizar seus filhos, discipular seus filhos. Eu sei que todos recebem a pressão da educação, a educação formal, da instrução. E a agenda das crianças hoje, especialmente daqueles pais que têm mais recursos financeiros, mais condições, é uma agenda cheia. Eles têm 2 turnos na escola e eles estudam línguas, inglês, alemão, francês, espanhol, eles praticam esportes, eles têm banca de estudos. Então, as crianças estão com a agenda cheia. E onde está o espaço na agenda para orar com elas e por elas? E ensinar a elas a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre Timóteo, segunda carta de Paulo a ele. O primeiro capítulo diz: estou lembrado das suas lágrimas e da tua fé sem fingimento. A mesma fé que havia habitado no coração da sua avó e da sua mãe. No outro local, Paulo diz que Timóteo aprendeu as Escrituras Sagradas desde a tenra idade. Ele aprendeu as Escrituras Sagradas. E aqui, queridos, uma pergunta: quando é que nós impedimos as crianças de irem a Jesus? Quando é que servimos de obstáculo para que as crianças vão a Jesus? E eu queria dar 3 respostas. Primeiro, quando deixamos de ensinar a elas a palavra de Deus. O Senhor falou ao povo de Israel: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. E inculcar aqui, o verbo inculcar, significa gravar pela repetição. Repetir, repetir, repetir. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, das palavras de Deus, assentado em tua casa, ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho. Inculcar. Quando é que impedimos as crianças de irem a Jesus? Quando deixamos de dar exemplo, quando deixamos de dar testemunho. É imperioso ensinar às crianças com as palavras e com o exemplo, com o testemunho. Inclusive, queridos, observando o dia do Senhor, precisamos resgatar essa verdade bíblica do dia do Senhor, santo e deleitoso. Honrar o dia do Senhor. E terceiro lugar, quando é que impedimos as crianças de irem a Jesus? Quando não damos atenção a elas. Quando as consideramos um problema, uma dificuldade, um embaraço. E aí eu chego ao 4º ponto, que é o ensino de Jesus. E nós precisamos ouvir o ensino de Jesus. Segunda parte do verso 14 e o verso 15.
Disse-lhe Jesus: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. A versão NVI diz assim: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E aqui, lembrando daquela cena, o convite de Jesus é para todas as crianças, inclusive as crianças de colo. Deixem que os pequenos venham a mim. Queridos, por mais que nós amemos as crianças, a Bíblia diz que elas são pecadoras. As crianças precisam de salvação. Ninguém nasce com o DNA da salvação. Crianças precisam conhecer Jesus, precisam de salvação. Selecionei aqui alguns textos bíblicos, por exemplo, um texto que é muito conhecido, Salmo 51, verso 5, a confissão de Davi: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58, verso 3, os ímpios se desviam desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Gênesis 8, 21, depois do dilúvio, uma palavra do Senhor, quando ele recebe a adoração, e ele diz assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra, Gênesis 8, 21, por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde cedo. Isaías 48, verso 8, porque é mau, estou lendo aqui a metade do texto, é mau o desígnio íntimo do ser humano desde cedo. Perdão, eu confundi aqui. Esse é o texto de Isaías, né? O texto de Gênesis fala exatamente no mesmo sentido, o desígnio mau. Gênesis 8, 21 e Isaías 48, 8. Provérbios 22, 15 diz: a estultice ou a tolice está ligada ao coração da criança, né? Mas diz que a disciplina afastará a estultice, né, dela. E Romanos 3, 10 a 12, que a gente conhece muito bem, que fala da universalidade do pecado da raça humana, diz: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, né? Então crianças precisam ir a Jesus, crianças precisam de salvação, precisam conhecer o Senhor Jesus. Mas o ensino de Jesus, e agora eu chamo a atenção de todos, não só das crianças, mas dos adultos também, o que Jesus está dizendo aqui é que receber o reino de Deus como uma criança significa acolher com simplicidade genuína, com humildade singela. Ou seja, é quando alguém se apresenta diante do Senhor de maneira simples e humilde, assim como uma criança aceita o que lhe é dado, o que lhe é oferecido. A ideia do ensino de Jesus aqui é dependência, humildade, confiança total, ausência de pretensão. Alguém, para entrar no reino de Deus, tem que manifestar isso: dependência, humildade, ausência de pretensão, ser pobre de espírito, humilde de espírito. O que o Senhor está ensinando aqui, queridos, é que o acesso ao reino de Deus não depende de mérito, não depende de status, de poder, de sabedoria humana, mas de uma postura de humildade e de acolhimento e de receptividade. E em último lugar,
verso 16. Vamos ler comigo, queridos, o verso de número 16. Leiamos: então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Que cena linda, não é? Eu não sei, possivelmente, aqui é inferência minha, viu, querido? Estou acrescentando nada à Bíblia. Talvez naquele momento Jesus tenha se abaixado, né, para acolher as crianças, abraçá-las, impondo as mãos sobre elas. Foi um momento tão especial. Esse é o quinto ponto. Jesus tomou as crianças em seus braços e as abençoou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus sempre demonstrou amor, cuidado e atenção especial com as pessoas em geral. Jesus fez o que geralmente as pessoas não faziam, ou não faziam mesmo. Por exemplo, ele dava valor aos leprosos. Ele tocou um leproso para curá-lo. Ele dava valor aos enfermos, aos publicanos, as prostitutas e meretrizes, inclusive uma palavra do Senhor, aqueles religiosos hipócritas, elas precederão vocês no reino. Ou seja, Jesus estava falando aqui que prostitutas e meretrizes seriam convertidas, mudariam de vida, seriam acolhidas no reino. Muito diferente daqueles religiosos orgulhosos, vaidosos, cheios de si, que estariam fora do reino, sem arrependimento. Jesus acolheu os gentios, e aqui nós temos esse exemplo maravilhoso de Jesus acolhendo as crianças. Queridos, a conclusão dessa mensagem é muito simples, depois eu tenho 3 aplicações. Primeiro, a conclusão é simples. Devemos ser facilitadores e não obstáculos para as crianças. Facilitadores para que as crianças conheçam o Senhor Jesus. Mas 3 aplicações. Primeira palavra aos pais. Você tem uma grande responsabilidade, você tem sob seus cuidados a herança do Senhor. A maior bênção que os pais podem conferir a seus filhos é evangelizá-los com amor. Eu sei que há um cuidado justo, necessário, de dar a melhor educação, o melhor ensino, a melhor escola, as melhores condições. Tudo isso é bom, isso é maravilhoso. Mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é verdade? Então, a maior bênção que os pais podem conferir a seus filhos é evangelizá-los com amor e discipulá-los. Essa deve ser a sua maior prioridade. E a gente precisa rever a agenda. Prioridade número 1. Levar essas crianças a Jesus. Obviamente que a salvação dos seus filhos, dos nossos filhos, é uma obra soberana de Deus. Mas os pais são os agentes através dos quais esse trabalho é realizado. Quem salva é o Senhor, mas nós levamos ao Senhor, como fizeram aqueles, levaram suas crianças para que fossem abençoadas por Jesus. Guarde isso, os pais são os missionários primários na vida dos filhos. O que ouvimos e aprendemos, diz o Salmo 78, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a presente geração, mas anunciaremos os feitos do Senhor, os caminhos do Senhor, para que eles aprendam a colocar no Senhor a sua confiança. E sempre quando eu falo sobre esse tema, eu cito aquele texto que eu considero um dos mais tristes da Bíblia, Juízes capítulo 2, que diz que depois da morte de Josué, e da morte dos anciãos que viveram muito tempo depois de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Irmão, sabe o que significa isso? Uma geração que não conhecia o Senhor, não conhecia os feitos do Senhor. Que lástima, que desperdício, que tristeza. Uma geração que não conhecia o Senhor.
Segunda palavra é uma palavra que quero dar à igreja, não é? Citando verso 13: trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Volto a dizer, as crianças não foram até Jesus, elas foram levadas a Jesus. Algumas eram crianças de colo, outras já andavam. Então, como igreja, nós devemos ser facilitadores, acolhedores. Que ministério importante é esse ministério infantil. Você que trabalha nessa área, faça o melhor. Ore por essas crianças, ensine essas crianças com amor a palavra de Deus. Seja zeloso, procure não faltar. E quando faltar, providencie alguém para estar em seu lugar, alguém preparado também para ensinar a essas crianças. Outra coisa, ministério infantil não pode ser considerado um fardo, como qualquer outro ministério na igreja, mas deve ser reconhecido como uma bênção, como um privilégio. Então, dizendo à igreja, não deixemos as crianças esperando, a igreja e aos pais, não hesitemos em levá-las para as mãos de Jesus. Vamos mudar a agenda, esse negócio de dizer mais tarde, quando ela for maior, mais tarde, quando entender a Bíblia, mais tarde, quando ficar mais quietinha, nada disso. Timóteo aprendeu as sagradas letras desde a tenra idade. Leve suas crianças a Jesus. E por fim, uma última aplicação, um chamado a todos, que é um chamado ao arrependimento. Porque é nascendo de novo que se entra no reino de Deus. E para nascer de novo é preciso se aproximar de Jesus como uma criança, recebendo a obra graciosa e poderosa do Senhor Jesus, cuja celebração teremos daqui a minutos. É sem nenhum merecimento, sem nenhuma justiça própria, indo a Jesus de todo o coração, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, recebe-me, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço. É quebrantado. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Que Deus nos abençoe, queridos. Que nós vejamos uma geração pujante. As crianças de hoje sejam adolescentes santos ao Senhor, jovens santos ao Senhor, adultos consagrados ao Senhor. Que nossas crianças sejam convertidas a Jesus. É possível, sim, uma criança conhecer Jesus. Vamos levá-las até Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.